graça e a paz do nosso Deus nessa manhã sobre a tua vida e a tua família. Nós estamos felizes porque o Senhor nos amparou no decorrer da noite, está nos dando um dia belíssimo. Queremos nessa primeira hora, logo pela manhã, nos voltarmos para Ele, abrirmos o nosso coração e pedirmos a bênção dEle sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que a graça do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. É a razão pela qual nós precisamos ser agradecidos a Deus em todo momento. Quero nesse instante aqui deixar um versículo para a tua reflexão nessa manhã, que é o Salmo capítulo 73, o verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom para conosco o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Nós não podemos nos esquecer disso. Em todos os momentos da nossa vida, jamais nós podemos nos esquecer. As ações de Deus é para o nosso benefício, é para a nossa salvação, é com o objetivo de nos redimir. Por isso, em todo momento, dê graças ao Senhor, louve ao Senhor, e é o que nós queremos fazer nessa manhã. Nós temos estudado um capítulo da Bíblia cada manhã. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 26, o verso 1 e o verso 2. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel for capaz de sair à guerra. Arão já tinha perdido a sua vida, o seu filho Eleazar agora ocupava o cargo do seu pai como sumo sacerdote. Deus então agora responsabiliza Moisés e Eleazar para que pudesse fazer o censo. Era um segundo censo. O primeiro censo se deu lá no Monte Sinai, mas agora estava acontecendo o segundo censo. Deus estava preparando um povo para tomar posse da terra prometida. Deus queria que a nação de Israel fosse responsável em transmitir as verdades ao mundo que Deus tinha colocado nas suas mãos. E Deus queria que essa nova geração honrasse o seu nome, santificasse o seu nome e vivesse uma vida de acordo como Deus almejava, para que pudesse influenciar os outros povos que estavam ao redor da nação de Israel. O pedido do Senhor foi muito claro para Moisés e Eleazar. Eles deveriam fazer a contagem de todo homem que estivesse em condições de sair à guerra, para a batalha. A partir dos 20 anos para cima, eles deveriam contar como sendo listado aqueles que tinham condições de entrar numa batalha e defender o povo do Senhor. Eles estavam à margem do Jordão, estavam muito próximo da terra de Canaã. Eles já conseguiam visualizar de longe os frutos e a terra prometida que Deus concedeu como bênção através da aliança com Abraão e com Jacó. Então agora começa-se a contagem através da tribo de Rubens e termina com a contagem da tribo de Levi. O censo começou relembrando a morte de Datã e Abirão, quando eles se rebelaram contra o povo do Senhor. Os filhos de Corá, eles não morreram quando seu pai foi engolido pela terra. E eles estavam vivos agora e faziam parte dessa nova geração e eles iriam entrar na terra prometida. Fica muito claro para nós aqui nessa manhã uma verdade. Deus não inocenta o culpado, mas Deus também não condena o inocente. Deus é misericordioso, compassivo. Deus é justo, íntegro nas suas ações. E nós precisamos a cada dia confiar na promessa do Senhor. De fato, pelo período de 40 anos, Deus estava forjando o caráter de uma nação. Essa nova geração, Deus queria que os seus filhos representassem o seu nome. Eles seriam responsáveis de apresentar Jesus Cristo e o Salvador do mundo aos outros povos que não conheciam a Jesus Cristo. As nações que estavam ao redor de Israel eram nações politeístas, tinham vários deuses e se curvavam diante de vários deuses, várias práticas que eram completamente aborrecidas aos olhos do Senhor. E Deus queria que o povo de Deus representasse o seu nome e pregasse as verdades para que aquela geração que estava ao redor da nação de Israel tivesse condições também de receber a salvação. A palavra do Senhor sempre se cumpre.
Deus tinha falado que aquela primeira geração não entraria na terra prometida, os seus filhos tomariam posse, e era isso de fato que estava acontecendo. Deus mesmo tinha declarado essas verdades. Somente Josué e Caleb teriam a responsabilidade e a alegria de entrar na terra prometida, e de fato, 40 anos tinha se passado e agora estava se cumprindo o que Deus tinha predito para aquela geração. Nós precisamos sempre confiar na palavra do Senhor. Por mais firme que o Senhor possa ser, nós não podemos nos esquecer que o Senhor é detentor de toda a verdade. Quando Deus fala, o que cabe a cada um de nós fazermos é seguirmos as suas orientações, é obedecermos ao Senhor. Quando nós começamos a contestar a autoridade do Senhor e as verdades que foram reveladas pelo Senhor, nós precisamos entender que nós estamos precisando de reparo, nós precisamos de remédio, nós precisamos de ajuda, porque Deus é soberano, Ele de fato é imutável, Ele é transcendente e os seus atributos o denominam como sendo Deus. No livro de Números, capítulo 26, nós podemos ver quando Deus pede para Moisés e Eleazar fazer o censo, e era o segundo censo que Deus estava pedindo para que os seus líderes pudessem fazer sobre o seu povo. Era o momento que Deus estava preparando aquela geração para que pudesse tomar posse da terra prometida. Mas quando eles saíram do Egito, estavam em torno de cerca de 2 milhões de pessoas. Aquela geração pelo deserto perdeu a sua vida. A palavra de Deus se cumpriu. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, estavam entrando na terra prometida. Josué e Caleb representam um grupo de remanescentes. Josué e Caleb representam aqueles que estão vivendo nos dias em que nós nos encontramos. Nós precisamos tomar a mesma postura que Josué e Caleb. Diante dos desafios da vida, das lutas, nós precisamos crer, confiar que Deus estará ao nosso lado, Ele vai nos conceder a vitória. Por maiores que sejam os gigantes que estejam à nossa frente, nós precisamos crer como Josué e Caleb, que através, pelo poder de Deus, nós seremos vitoriosos. Ao concluirmos aqui o capítulo 26 do livro de Números, nós chegamos à seguinte conclusão. Nos dias em que nós estamos vivendo, Deus precisa de homens e mulheres como Josué e Caleb. Deus preservou as suas vidas, Deus os conservou com saúde para que eles pudessem tomar posse da terra prometida. Deus conservou as suas esposas e os seus familiares para que eles pudessem regozijar e entrar na terra prometida. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos reconhecer: Deus precisa de homens e mulheres como Josué e Caleb. Homens e mulheres que escolham viver uma vida fiel ao Senhor. Por mais que essa geração tente seduzir os filhos do Senhor, nós precisamos fazer como Josué e Caleb, escolhermos seguir restritamente aquilo que Deus pede para que nós possamos fazer. Como resultado, Josué e Caleb receberam a herança do Senhor, tiveram a alegria de entrar na terra prometida, a Canaã terrestre, e viveram as suas vidas com os seus familiares ali. Da mesma forma, aqueles que honrarem o nome do Senhor, aqueles que viverem uma vida de fidelidade, aqueles que hoje fazem parte do remanescente do Senhor, terão a alegria de receber das mãos do Senhor a recompensa para viver com Ele por toda a eternidade. Nessa manhã, o que eu e você, o que precisamos fazer é tomarmos a nossa escolha, é fazermos as nossas escolhas, tendo a certeza de uma coisa: hoje no santuário celestial, o nosso Salvador, Ele pode hoje estar lá nos seus livros arrolando o nosso nome, fazendo o seu censo. Mas o que nós temos que fazer é permitirmos que o nosso nome seja mantido no livro da vida, para que nós possamos alcançar a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós confessamos as nossas falhas. Nós queremos viver com o Senhor por toda a eternidade. Nos limpa de todo mal, salva a nossa família. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.